Olá, nesta aula vamos falar sobre um comportamento que é altamente destrutivo para quem sofre uma traição. Mas por incrível que pareça, é sofrido também para quem trai. Obviamente, não na mesma proporção. Nesta aula eu vou explicar brevemente sobre os prováveis motivos que o traidor tem. Questões inconscientes fazem a pessoa adotar comportamentos que machucam profundamente o cônjuge. Nesta aula também, buscaremos entender que a traição não significa que a pessoa não ama aquele que foi traído. Pelo contrário, esta aula para muitos será difícil internalizar. Portanto, assista essa aula sem julgamento. Saia do encarceramento das certezas e se permita absorver tudo o que será dito aqui. Aqui vamos abordar um tema que pode atravessar uma parte das pessoas. Essas características não se referem, claro, à sua totalidade, né? Isto é, nem todo mundo que trai é pelas causas que serão aqui citadas. Na aula 6, falamos brevemente sobre o complexo de Édipo, que é a ligação em demasia que o filho homem faz com a mãe. Ele deseja tomar o lugar do pai. O pai se torna um rival, disputando a atenção da mãe. E com a filha mulher, a mesma coisa. Ela deseja tomar o lugar da mãe. Para, então, a gente organizar aqui a explicação, eu vou me referir ao menino, né, que quer tomar o lugar do pai, disputando a atenção da mãe. Assim fica mais organizado, tá? A pessoa com essa forte fixação na infância, influenciada pelo complexo de Édipo, vai carregar lá para a fase adulta seus afetos infantis, transferindo para suas relações amorosas a representação desses afetos. Em poucas pessoas, Freud aponta que o afeto de ternura e o desejo sexual se dividem e se tem ternura, né, não tem desejo sexual e vice-versa. Eu vou ler uma citação aqui do Freud para que a gente possa entender melhor. Abre aspas. Em poucas pessoas cultivadas as correntes terna e sensual se acham apropriadamente fundidas. Quase sempre, o homem se sente limitado pelo respeito ante a mulher em sua atividade sexual e somente desenvolve a plena potência quando tem diante de si um objeto sexual depreciado, o que é causado entre duas coisas: pela participação de componentes perversos e suas metas sexuais, que ele não ousa satisfazer com uma mulher respeitada. Um pleno gozo sexual lhe é dado apenas quando pode entregar-se à satisfação sem escrúpulos, o que não se arrisca a fazer isso com uma mulher bem educada, sua esposa. Fecha aspas. Ou seja, numa relação, se o homem está fixado no complexo de Édipo, ele vai enxergar a mãe como uma mulher santa, imaculada, perfeita, amorosa, etc. Esse homem pode muito bem transferir para a sua relação amorosa esse afeto da mãe. Quanto mais eu amo minha esposa, menos desejo sexual eu terei por ela, pois eu projetei minha querida mãe na minha esposa. Isso é muito complicado, né? Mas ao longo do vídeo eu vou explicando para vocês. Então, esse homem buscará a satisfação sexual com outra pessoa. Essa é uma das características que pode ser adotada. Esse homem não buscará qualquer pessoa, buscará, como diz no texto, um objeto depreciado, pessoas com índole duvidosa, mulheres fáceis e qualquer outro termo que você queira usar. Isto é muito fácil de observar. Certamente você já conheceu alguém que passou por isso. Quando a pessoa descobre a traição, nota que a amante tem características medíocres. Já ouvi muito isso na clínica, né? Nem para me trair com alguém mais bonita que eu, alguma coisa assim. Mas existe outro comportamento que vem dessa depreciação. A mulher amada começa a ser atacada, sua autoestima vai sendo apequenada, suas capacidades vão sendo menosprezadas,
o marido começa a estimular uma briga, uma discussão, palavra de baixo calão, depreciando a mulher amada. Por isso, inconscientemente, vai gerando um grande prazer. Olha que contradição, né? O sexo, depois de uma briga, pode ser altamente prazeroso quando se enquadra nessa dinâmica. Isto é, para unir a ternura com o desejo sexual, a pessoa precisa depreciar o cônjuge. Porque se ela estiver numa posição de mulher bondosa, imaculada, santa e etc., na verdade, ela estará no lugar da mãe dele. E com minha mãe eu não posso fazer sexo, não é verdade? Daí vem então uma necessidade de uma pessoa depreciada, uma mulher eticamente inferior, pois assim ele pode ser sádico e não será julgado. Tudo isso questões inconscientes, tá? É muito comum notarmos que quanto mais o homem deprecia a mulher, mais ele está ligado à mãe da infância. Pessoas com uma predominância generosa, conforme falamos na aula o egoísta e o generoso, a pessoa com uma docilidade excessiva, se colocando sempre em segundo lugar, se autodepreciando, poderá reforçar esse ambiente onde o marido te coloca na posição de mãe dele. Ou até mesmo você se coloca nessa posição, diante das suas próprias neuroses. Portanto, resumindo, as prováveis causas de uma traição é 1. Como falamos em aula anterior, é a adoção comportamental. Você, se você tem pais que foram traidores um com o outro, ou você pode adotar o comportamento de trair também, ou se ligar a pessoas com o comportamento de traidor, buscando sempre pessoas com essas características, né? De um abandonador também, por exemplo, né? E etc. Ou você, mulher, está casada com alguém que está sofrendo a grande influência do complexo de Édipo, que foi tudo isso que a gente acabou de explicar. Seu cônjuge vai te depreciar ou buscar fora do casamento alguém com ética altamente inferior. Uma forma inteligente de você lidar com isso é você se autoanalisar e sair da posição de mãe ou até mesmo irmã do marido. Entenda o que é dar e receber. Identifique os comportamentos que te entristecem. Comece a ter uma atitude mais voltada para os seus próprios interesses. Uma frase do Jung que resume bem isso é a seguinte, abre aspas: enquanto não se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Ou seja, muitas pessoas acreditam que eu nasci para sofrer, mulher nasceu para ser subserviente, homem nenhum presta, alguma coisa assim. Tudo isso são questões do inconsciente que vão gerando crenças que vão te limitando. Portanto, saiba identificar, saia, né, do olho do furacão e comece a olhar de fora para suas questões. Você vai encontrar muitas respostas. Claro que é muito importante também você sempre analisar se vale a pena pagar o preço, né? Ou seja, estou numa relação altamente disfuncional, altamente caótica. Será se vale a pena mesmo eu me esforçar? Será se vale a pena eu buscar recuperar essa relação? Porque o outro também precisa estar disposto a mudanças, né? Se só você está disposta ou disposto, talvez nada vai acontecer. Você vai ficar sempre patinando nessa relação. Por isso que eu sempre digo, é muito importante, antes de mais nada, você aprender a se colocar como uma pessoa mais importante na sua própria vida. Pense nisso. Até o próximo vídeo.